Sejam bem-vindos a mais um Talk in DI, eu sou Thaís Dutra. Estamos aqui para falar sobre marketing, vendas e crescimento empresarial. Afinal de contas, o marketing e vendas devem caminhar juntos para gerar resultados. E para falar desse assunto, nada melhor do que uma empresa que tem uma estratégia que está fazendo o maior sucesso em relação a este assunto, que é a V4 Company. E quem vem conversar com a gente aqui no estúdio do DI é o Júnior Clô. Júnior, seja muito bem-vindo a esse bate-papo. E já começo te pedindo para tu se apresentar e falar um pouquinho da tua trajetória e a importância, então, do marketing e das vendas hoje no mundo empresarial. Perfeito. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Grupo DI. Prazer e satisfação estar aqui falando com toda a comunidade chapecoense do Oeste Catarinense. Meu nome é Júnior Clô. Sou hoje diretor da V4 Company, sou natural do município de São João do Oeste e venho morar em Chapecó no ano de 2012. Minha trajetória dentro de marketing e vendas, né, ela vem posterior, né, eu tenho uma experiência, uma formação como professor, né, em ciências sociais e também uma faculdade de Direito, né? Não concluída, mas com um bom andamento aí no Chapecó. Então, conheço muito bem aqui toda a cidade, todas as demandas que a comunidade chapecoense precisa. E, diante disso, né, em 2021, quando eu entro no grupo, na rede V4 Company, a gente começa aqui a estruturar uma operação aqui em Chapecó, a gente começa aqui a atuar tanto a nível local, tanto estadual, tanto nacional. Hoje a V4 Company é a maior assessoria de marketing da América Latina. O grupo, a rede, ela faturou quase meio bi no ano passado, então 500 milhões de reais gerados de faturamento pela V4 Company. Quando a gente fala em professional service, nós sabemos que o quão relevante é conseguir, né, gerar este resultado. E esse resultado, já em 2023, chamou a atenção também do grupo Rock in Rio, do grupo Dreamers, né, um grupo aí que criou o festival Rock in Rio. Hoje ele é sócio também, proprietário da V4 Company. Mais recentemente também tivemos aí o influencer brasileiro aí de grande renome, Thiago Nigro, também entrando como sócio dentro do nosso grupo. Temos uma relação também muito forte com todo o grupo G4 Educação. Então, o Denner participou da segunda turma lá do G4 com o Thales, com o Nardon, com o Alfredo, quando estava começando toda aquela operação. E desde então também eles vêm sendo nossos conselheiros, ditando também como nós damos os próximos passos quanto à companhia. A V4 Company hoje possui mais de 200 escritórios pelo Brasil e a nossa operação aqui de Chapecó é uma das maiores do Brasil. Hoje a gente configura aí entre as 4 e 5 maiores operações. Hoje nós temos 80 pessoas diretamente atuando aqui na V4 Clô & Co. E esse resultado também que a gente conseguiu construir dentro do grupo da V4 fez com que a gente também se tornasse agora Equity Owner. Eu também agora entro dentro do grupo societário, nesses grandes nomes a nível Brasil e a nível da América Latina e também a nível global. Estamos com passos fortes também entrando no mercado americano. Bom, mas o que a V4 Company ela faz, né? A missão da V4 Company é impulsionar e honrar o empresário e o empreendedor brasileiro. Então, diante disso, nós não somos uma agência de marketing, nós se posicionamos como uma assessoria porque nós somos o sócio que muitas vezes o empresário não possui. Nós, quando entramos dentro de uma operação, nós não vamos lá para gerar curtidas, visualizações. Nós entendemos que o intuito do marketing, né, o conceito de marketing, se a gente for trazer ele para a sua expressão literal, é o mercado em movimento. E o resultado do mercado em movimento é gerar vendas. Então, quando o papel, a função do marketing é gerar resultados reais, vendas, faturamento. Se o teu setor de marketing não está fazendo isso, não está trazendo planos para conseguir otimizar esse resultado, ele não está fazendo marketing. Então, é isso que o empresário precisa sempre estar olhando. E nós entramos dentro das operações das empresas do Brasil e também a nível global, para entender como que nós conseguimos gerar maior LTV, ou seja, maior lifetime value, ou seja, o valor, conseguir extrair o máximo de receita de cada cliente que entra dentro de uma operação e para isso entender qual é o custo que eu tenho para adquirir cada um desses clientes. O resultado disso é o ROI que eu consigo trazer. Essa é a nossa fórmula global de trazer resultado, de fazer marketing. Se o teu resultado diante desta fórmula está acima de 1, você está conseguindo
conseguindo gerar receita positiva, receita com lucro. Se está abaixo disso, você está gerando despesa. O seu marketing está sendo custo e não investimento. Então, todo empresário precisa ter e entender que o futuro de uma empresa ou é vendê-la, ou é passar ela para um outro herdeiro, ou a empresa vai quebrar. Esses são os as três únicas saídas para o resultado para uma empresa. E a melhor estratégia para uma empresa se tornar próspera, para se tornar perpétua diante disso tudo, a melhor estratégia de sobrevivência é o crescimento. Então, se a tua empresa ela não está crescendo, ela está morrendo. Então, a melhor estratégia para eu conseguir fazer com que minha empresa ela cresça, com que ela sobreviva, é eu fazer com que ela cresça. E para eu fazer ela crescer, eu preciso trazer receita. Diante disso, tem diversos modelos já estruturados que nós entendemos a nível global de como as grandes empresas e também as médias e pequenas empresas fazem. Diante disso, a V4 ela auxilia, ela já faz com que você ganhe muito tempo, com que você ganhe muita expertise, porque a gente sabe o quão doloroso é o empresário aprender por conta própria. E o empreendedor, o empresário, ele tem uma rotina, uma atuação muito solitária muitas vezes, porque ele precisa fazer toda a gestão, ele precisa entender sobre cultura, sobre fluxo de caixa, sobre produto, sobre time, e equilibrar todos esses pratos não é fácil. Por isso que ter uma visão analítica para entender como que é a jornada do cliente em relação ao nosso produto precisa estar muito claro para o empresário, principalmente em pleno ano de 2026, a gente sabe o quão revolucionário foi o advento da internet, do tráfego pago, de todo esse ambiente digital. A gente teve aquela explosão em 2021 e agora temos aqui uma nova onda começando, que é a inteligência artificial. Então eu preciso, com tanta informação, com tanta ferramenta nova aparecendo todos os dias nas nossas telas, nos nossos noticiários, o empresário precisa ter alguém que, de fato, o ajude a dar o direcionamento correto. Porque o que tem de especialista, coach, querendo vender só por vender e nunca teve o resultado real, a gente pode aqui enumerar centenas e centenas. Sabe qual é o nosso maior case, Thaís? Era isso que eu queria saber. Se era todos os níveis de cliente, tem um tamanho, tem um perfil para ser cliente da V4 Company? Perfeito, perfeito. Nós podemos atender todos os tamanhos de empresa ali para empresas que já têm uma musculatura bacana, ali, que está faturando ali a partir dos R$80 mil mensais ou 1 milhão por ano. A gente já consegue estar atendendo e ajudando, auxiliando, porque é um momento pós-MVP, ou seja, pós um momento inicial em que teu negócio, teu produto mostrou ser aderente ao mercado. E aí, do 0 ao 100, parte muito de uma dependência dessa, de que o teu produto seja bom, de que o seu negócio é de fato rentável e gera valor e impacto racional e emocional para os seus clientes. Mas falando sobre o nosso maior case, e por isso que eu falo que a gente pode atender todos os tamanhos de empresas, desde empresas que faturam 1 milhão por mês a 500 milhões por ano, porque nosso maior case somos nós mesmos. Então, o que tem de agência, de especialista que não possui um único case para mostrar, para de fato comprovar que o que eles falam é real, nós temos mais cases publicados no YouTube do que nos nossos concorrentes têm de clientes. Então, nós conseguimos trazer muita expertise para todo o empreendedor chapecoense, do oeste catarinense, de todo o Brasil. Que bacana. Bom, a V4 ela cresceu muito rápido, né? E com escritórios em várias cidades do Brasil, fora do Brasil, se tornou uma das assessorias, né, maiores assessorias de marketing e vendas da América Latina. Quais foram os principais fatores que impulsionaram? Se tornar uma franquia foi um fator decisivo? Sim, eu acho que são duas coisas aqui dentro do mesmo conceito, que é ter o marketing como uma ciência, né? Então, quando a gente pensa em uma empresa, e o objetivo, sendo que o objetivo de toda empresa é ou vendê-la, ou passá-la para um sucessor, ou com que ela quebre, eu sei que eu preciso ter uma jornada de crescimento na minha empresa. Então, eu começo ali até do 0 ao 100, do 100 ao 1 milhão, e do 1 milhão a gente quer chegar até o 1 bilhão. E existem fases dentro dessa escala. E dentro da escala, num segmento que é Professional Service,
a gente sabe que é muito complexo você escalar isso. Então, o Denner, quando decidiu franquear o serviço da V4 Company, foi a forma que ele entendeu que era mais responsável de conseguir escalar esse serviço, que é um serviço muito complexo. Por quê? Porque você precisa ter especialistas por trás desse negócio para implementar, para conseguir fazer com que, de fato, gere resultado real. E aí, o formato de franquia foi fazer com que ele criasse um exército de empreendedores que também, ao fazer o seu negócio crescer, faz o grupo crescer. Então, a gente pode aqui também atrelar muito ao conceito do cooperativismo, que é muito forte aqui, né, em todo o sul do Brasil. Então, não deixa de ser também um formato de cooperativismo, no qual cada empresa, cada franquia crescendo, cresce o grupo. E aí vem a matriz trazendo todo o direcionamento e a expertise já desses mais de 14 anos de atuação que a V4 possui. Então, sim, foi uma das formas de fazer. Para o nosso modelo de negócio, foi o mais adequado a ser feito, né? Você não vê nenhum outro formato de assessoria de marketing nesse tamanho e não é fácil fazer isso, né? Então, muitos começam a tentar replicar o nosso formato, mas acabam ficando pelo caminho porque fazer o que a gente faz precisa ter, de fato, muita competência, muita garra, e principalmente prezando sempre no impacto real ao cliente. O slogan de vocês, né, que é muito forte, é: nosso negócio é vender o seu. Como que isso funciona na prática? Perfeito. Hoje, quando a V4 Company ela começa a operar, a trabalhar com as empresas, nós entendemos que primeiro, antes de nós irmos para a prática, nós precisamos ter o quê? Um bom planejamento. Você não constrói um edifício de 100 andares sem o quê? Sem a Uma planta, base, um alicerce. sem a base, sem a planta. Então, primeiramente, quando as empresas nos procuram, a gente começa fazendo essa base, fazendo esse planejamento. Então, nós temos um produto chamado Estruturação Estratégica, no qual a gente faz um diagnóstico 360 na empresa, a gente traz já diversos estudos de benchmarking para entender, cara, quem é que está fazendo algo parecido com você, quais são os números que ele possui, desde investimento, desde custo por venda, desde taxa de crescimento, e também entendendo já o que você fez até hoje e o que não deu certo, trazendo também, porque não é um olhar externo de fora para dentro, mas sim um trabalho em conjunto de ambas as partes que precisa ser feito. Então, quem está desse lado do balcão sabe muito bem gerir o seu negócio. Eu vou trazer toda a inteligência do mercado e a gente vai fazer um plano em conjunto para o crescimento de acordo com a sede e a vontade de crescimento que aquele empresário tem. Então, se ele está faturando 200 mil por mês e ele quer chegar em 500 mil, como fazer? Por onde começar? Nós fazemos todo um plano detalhado, passo a passo, como precisa funcionar o marketing, qual é o produto que ele precisa focar, qual é o time que ele vai precisar para chegar naquele resultado, quais são as taxas de eficiência do resultado do funil que ele precisa ter dentro do time de marketing. Então, nós ajudamos a estruturar tudo isso. E ao final desse produto, desse diagnóstico inicial, a gente dá 2 caminhos. E a gente entrega para ele o quê? Um DRE, um forecasting, já dizendo, cara, isso aqui, para você atingir o seu resultado de 500 mil, você precisa fazer a ação A, X, Y, Z. Você pode executar você mesmo, com o seu time, se você possuir um time interno, ou nós podemos te ajudar a aplicar. Então, esse é o ponto inicial de entrada conosco. E aí nós temos diversas formas de trabalhar conosco, até ao ponto de um serviço que a gente chama de ISaaS, né, que é Inside Sales as a Service, ou seja, nós colocamos nossos times de vendas para vender para você. Quando a gente entende que é um produto que exige, de fato, uma dedicação maior de cultura, de competência do time, nós, inclusive, colocamos o nosso time para vender o seu produto, literalmente. Então, nós entramos também na batalha do dia a dia, quando existe uma sinergia grande nisso. Por quê? Sabe qual é uma das grandes dores hoje do empresário brasileiro? É formar um time de vendas de alta performance. Você conseguir contratar, você conseguir implementar uma cultura, treinar ele para que ele consiga ser, de fato, um time de vendas que gera resultado que tem acima da média, porque a gente sabe que vendas é uma arte, é uma ciência que precisa ser muito bem feita e existe muita técnica. Aquele papo de vendedor safado, aquele vendedor que vende por vender, hoje em dia já não cola mais. Então, existe muita técnica por trás que tem que estar alinhada, muitas vezes, a preço,
Então, se ele não precifica corretamente o valor do produto, do serviço dele, com a estratégia de ir ao mercado, que a gente chama de go-to-market, existe aqui já um grande desalinhamento de eficiência comercial e de resultado empresarial, que já, se não tiver muito bem ajustado, ele não consegue escalar, ele vai acabar tendo um gargalo ali na frente. Então, identificar esses gargalos também que a empresa possui, que ele não está enxergando muitas vezes, nós ajudamos a identificar, temos metodologia, inclusive, para isso, para entender hoje o que é que trava o teu crescimento hoje. Por que você não está crescendo hoje? Tu sabe exatamente por quê? Talvez você tenha uma ideia, uma suposição, mas muitas vezes quando a gente aplica uma ciência, uma metodologia, a gente entende que não é tão óbvio quanto parece. O marketing solto, sem um propósito, não adianta para nada, né? Exato. Que bacana. E agora eu quero falar também de um assunto muito especial, muito interessante, que é o evento 20 Minutos. Tudo isso que tu contou pra gente da V4 Company vai estar no palco deste grande evento? Exatamente. Nós, quanto V4, estamos então aqui apoiando como patrocinador o evento, estamos trazendo o El Professor e o Guilherme Lippert. O El Professor também é um parceiro nosso de longa data, ele também vem gerando muito impacto pelo Brasil, ensinando as pessoas a vender, a se comunicar melhor, a expressar melhor as suas ideias. A gente sabe o quão impactante isso é, seja para a carreira profissional do indivíduo, mas também para a força do time, de uma forma coletiva, conseguir estar muito bem alinhado. Então ele vai vir, já está aqui, inclusive pousando nesse exato momento aqui em Chapecó, para amanhã à noite trazer todo esse conhecimento, ele que vem inclusive formando times de alta performance da polícia. Então ele consegue aplicar isso em diversos formatos. E também estará conosco aqui o cofundador, que lá em 2012, o Guilherme Lippert, junto com o Daniel Lippert, que criaram a V4. O Guilherme foi responsável pela expansão do Spotify aqui na América Latina. Então foi feito pela V4 Company lá no ano 2014, 2015. Já é um case muito antigo nosso também. Então, produtos como o iFood, o próprio grupo Lugano do Rio Grande do Sul, expansão de franquia também. Enfim, temos diversos grandes cases aqui no que o Guilherme esteve à frente, e hoje ele está à frente do cargo de CPTO, que é Chief Product Technology Officer, que quer dizer que ele cuida de toda a tecnologia da V4 Company, da rede. E ele vai estar aqui no palco, inclusive sexta-feira eu vim ontem à noite, cheguei agora de madrugada aqui em Chapecó, nós estávamos reunidos no final de semana em Jundiaí, no offsite dos sócios. Aí na sexta-feira estiveram inclusive reunidos conosco o Thiago Nigro, Nardon, Thales Gomes, Flávio Augusto. Então, nós falamos muito sobre esse próximo momento também da implementação da tecnologia artificial, quanto estratégia de marketing nas empresas brasileiras, e ele vai trazer isso fresquinho para vocês aqui amanhã em Chapecó. Então, se tu ainda não comprou, estiver vendo, dá tempo ainda de você ir aí comprar seu ingresso, garantir, convence aí o teu líder, o teu gestor, porque investir em time, em conhecimento, com certeza é o melhor investimento. Sabe o que é melhor do que você investir em pessoas, elas se capacitarem e saírem da sua empresa? Sabe o que é pior do que isso? Muitas vezes o empresário pode achar que isso é ruim, é ter uma pessoa incompetente contigo a vida inteira. Então, é melhor que você invista, que você promova conhecimento, que a torne independente, porque ela vai conseguir te trazer muito mais inputs no dia a dia de inovação, e o 20 Minutos aqui em Chapecó é o melhor lugar para isso. Já deu para perceber o porquê que a V4 Company se tornou uma das maiores assessorias de marketing e vendas da América Latina. Isso vai estar aqui em Chapecó disponível. Amanhã acontece esse grande evento. Júnior, muito legal, muito bacana saber que tudo isso acontece em Chapecó, não está distante de todos nós. E eu deixo então agora os últimos minutos para você continuar falando da V4, aonde as pessoas podem acompanhar mais o teu trabalho, o trabalho da V4, e encerramos esse bate-papo contigo falando um pouquinho ainda mais dessa grande empresa. Perfeito. Meu Instagram é @junior.clo, junior.kloh. Me segue lá para se acompanhar um pouco do que a gente está fazendo. Hoje eu resido em Florianópolis, nós temos um escritório aqui também, o coração ainda mora aqui. E a V4 Company justamente tem esse objetivo, conseguir honrar e impulsionar os empreendedores do Brasil, promovendo trazendo ciência, trazendo riqueza de gestão a você empresário. Eu sei que você é empresário, você fez uma faculdade para ser empresário? Teve aquela... Hoje eu acordei, hoje eu
me formei aqui no ensino médio e decidi fazer a faculdade para ser um empresário. Você fez isso? Com certeza não, porque não existe como você fazer uma faculdade e aprender sobre gestão de caixa, cultura, performance, produto, preço. Então, o empresário ele precisa ter pessoas competentes e capazes junto ao seu lado, e a V4 Company promove isso, trazendo para você, ajudando com que você não precise bater a cara no muro sozinho por muito tempo. Muitas vezes nós já temos mais de 30 mil empresas que foram atendidas pela V4 Company, então cada uma delas a gente já aprendeu e já consegue acelerar a sua curva de aprendizagem. Se você quer sair de 100 mil, 200 mil para 500 mil de faturamento, 800 mil, 1 milhão e não sabe como chegar lá, ou hoje existem travas no seu negócio e você não sabe como solucioná-las, a V4 Company pode te ajudar trazendo ciência, inovação, tecnologia e estratégia baseada em tudo que Falcone, do que as grandes metodologias aí já de gestão trazem, e com um grande diferencial de que a gente vai junto com você em campo te ajudar a impulsionar você, tá bom? Júnior, para encerrar, como que a V4 faz para desmistificar um antigo pensamento que você disse lá no início, que marketing não é custo, ele é investimento? Você precisa ter uma planilha, você precisa ter os números muito bem organizados e entender. Hoje, se você tivesse que fazer uma coisa, qual que seria a trava ou o que seria a alavanca do seu negócio que dobraria o seu resultado? É colocar mais dinheiro em mídia, em tráfego pago? É você dobrar o seu time de vendas? Se isso não está claro para ti, você não está conseguindo ter uma gestão eficiente e inteligente do seu negócio, porque um gestor ele tem uma planilha muito bem organizada, ele tem um dashboard onde os dados todos estão centralizados. E marketing é justamente essa arte de você ir colocando, ajustando o time, entendendo se a eficiência dele precisa ser dobrada e o dobro do seu resultado pode estar no dobro da eficiência do time comercial, ou se simplesmente você não está falando com a quantidade necessária de pessoas que você deveria. Às vezes a gente quer vender um apartamento de 2 milhões de reais colocando 2 mil reais em mídia. Entende a discrepância disso? Então, se eu não sei quanto custa para eu fazer uma venda, como que eu vou sair de 10 vendas para 50, para 100? Qual é o time necessário para isso? Qual é a margem que eu ainda preciso garantir dentro da estratégia de mercado que você vai implementar? Então, é muita coisa que, se você começar por conta própria, vai levar muito tempo, e a V4 consegue te ajudar a acelerar esse resultado e, principalmente, a te ajudar a mastigar tudo isso e colocar isso no papel com um plano eficiente de ação. Então, se amanhã, o que eu preciso fazer para eu começar a dobrar meu resultado? Vem com a gente que o nosso negócio é vender o seu. É isso aí, conversamos com Júnior Clô, ele que faz parte da V4 Company e que trouxe um assunto muito interessante sobre marketing e vendas estarem alinhados para gerar negócios, gerar rendimentos ao seu negócio. Esse foi mais um Talk DI, agradeço muito a sua companhia e não esqueça de conferir tudo nas multiplataformas do nosso Grupo DI, que está em mais de 80 municípios. Até o próximo.